Nesse encontro de hoje, a gente vai estar falando sobre maternidade e a teoria paradoxal da mudança por meio do filme Sexta-feira Muito Louca. E a convidada de hoje é a Isadora Samaride. Ficou muito feliz por você estar aqui, mesmo não estando 100% bem, você se dispôs a estar aqui com a gente. Isso me deixa muito feliz. Para quem não sabe, eu conheci a Gestalt Terapia através da Isadora. Então, é muito, muito importante para mim a presença dela aqui. Estou muito feliz. E agora, Isadora, passo para você a palavra, se puder falar um pouquinho sobre você e também sobre esse tema, então você pode começar. Bom dia, pessoal. Como a Débora falou, estou meia fase, né, por conta dessa voz aqui. Minha voz já é uma voz de taquara rachada. Hoje, então, vocês vão ter que me aguentar um pouquinho mais. Mas não queria desmarcar. Eu sei como a nossa vida é corrida e eu sei do compromisso que vocês fazem aqui com o Cine Gestalt, com a Débora também, né, que cuida desse projeto, gente, com tanto zelo, com tanto carinho, que é de alguma maneira também um filho, né, Débora? Débora também está gestante agora, e eu fiquei muito feliz em estar neste momento, né, falando sobre esse tema aqui com você. Então, eu sou psicóloga, né, sou mestre em psicologia, sou especialista em gestalt terapia, dei aula na graduação, hoje eu ministro aula na pós, sou supervisora clínica, e sou uma apaixonada mesmo pela humanidade. Para mim não tem tempo ruim, não tem gripe, não tem essa urucubaca aqui que vai me derrubar, não, sabe? É mais difícil, obviamente, mas que tudo, né, o campo vai conversando com a gente. Eu também sou mãe, né? Eu sou mãe do Miguel, de 12 anos, da Isis, de 5, e da Tereza, de 3. Então, assim, a gripe aqui começa por tabela, sabe? Miguel começou semana passada, foi para Tereza, chegou na mãe, tô esperando ainda a Isis apresentar algum sintoma e eu brinco com eles. Vamos deixar o papai por último, porque é o que mais exige cuidado, né? A gente vai dando um jeitinho. Jussara tá rindo aí, porque sabe como é que é, né, Jussara? Então, o como, gente, tudo isso que a gente vai falando, que a gente vai projetando, eu acredito muito, né? Teoria de campo, de Kurt Lewin, é uma das minhas favoritas, né, de teorias da abordagem gestáltica, e tudo isso é campo, né? Uma região vai aproximando ali de outra região. Regiões que são mais permeáveis, outras não. E isso acontece de uma maneira física, né? Eu estou hoje aqui da minha casa, cada um está aí, né? Ou no trabalho, ou na sua casa, mas por meio do Cine Gestalt, nós estamos interagindo, nós estamos nos afetando. E nós fazemos isso a todo momento. Desde quando, né? Estamos ali, nossa, vou engravidar, ou meu Deus, engravidei, e agora? Ou, nossa, eu não sei se eu quero ser mãe. O que que significa maternidade, né? O como cada um vai gestando esse projeto, seja profissional, seja de uma outra vida, seja de alguma relação, né? Esse maternar, se a gente pega ali no próprio dicionário, o que que significa maternidade? Vocês já tiveram essa curiosidade? Quem tiver aí pode pegar. Pode pesquisar no chat GPT, não sei aonde, sabe, no Google ou no velho dicionário. Né? O que que significa aí maternidade? Quero ver quem coloca aqui para mim. Quero que vocês, inclusive, vão participando comigo. Eu já peço a participação. Hoje, então, eu preciso ir alternando com vocês. Quem acha primeiro? O que que significa maternidade? E o que que eu entendo? O que que significa maternidade no meu dicionário? Lá também, uma das bases, né, da abordagem Gestalt, que é o humanismo. O que que o humanismo fala? Que o homem é a sua própria medida. Essa medida é aquele significado que nós escutamos na fenomenologia. Então, nós somos seres intencionais. A nossa consciência é uma consciência intencionalizada. O que que isso significa? Eu olho para algo, né, para alguma coisa,
e eu atribuo um significado. O significado que eu dou, né, vai dizer das minhas crenças, das minhas relações, do meu vivido, né? A Salma colocou aqui. Leia aí para mim, Débora. Ela colocou aqui, de acordo com o Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa, é um estado ou qualidade de mãe, e aqui também, relação de parentesco que liga a mãe a seus filhos. E a Jussara também colocou estado ou qualidade de mãe. Isso. Se a gente for parar para olhar um pouquinho, né, na própria palavrinha mãe, ai, gente, hoje em dia, né, nós psicólogos temos muito trabalho. Porque o que que significa mãe? Hoje em dia, um monte de pessoas aí, né? Agora tá na moda ser mãe de bonecas. Gente, tá tudo bem. Desde que eu entenda que eu sou mãe de uma boneca. Né? Tá rolando aí um monte de vídeos bizarros. Bizarros mesmo. Onde a pessoa, né, de alguma maneira, pedindo uma vaga no SUS pro filho, que é uma boneca. Eu entendo, pessoal, que todos nós podemos intencionalizar e podemos descrever o que eu entendo por ser mãe. Mas eu estou em um contexto. E como é que isso vai, né, afetando todo mundo? A Andrea colocou aqui do chat GPT. Leia para nós, Débora. Depois eu vou abrir para a Jussara. Acho que antes teve um... A Jade também. Deixa eu ver aqui. A Jade colocou: maternar, em português, em contexto geral, refere-se à ação de cuidar, proteger e amar alguém de forma maternal. Aí a Andrea colocou: maternidade é o estado ou condição de ser mãe. Envolve não só o ato de gerar e dar à luz um filho, mas também o amor, cuidado, proteção e responsabilidade contínua por outra vida. No sentido mais profundo, maternidade significa entrega e sacrifício constante, amor incondicional, formação e guia na vida de um filho, laço emocional único e duradouro. Também pode se referir ao local físico, como uma maternidade hospitalar, onde ocorrem os partos e cuidados com recém-nascidos. Ótimo. Diga, Jussara. Que eu estava fuçando aqui, achei uma da IA muito interessante essa. A maternidade real é um conceito que reconhece a realidade complexa e desafiadora da maternidade, indo além das expectativas e clichês. Engloba a experiência da mulher desde a gravidez até a vida adulta dos filhos, reconhecendo os desafios, dificuldades e responsabilidades que ela enfrenta diariamente. É um movimento que busca compartilhar experiências e vulnerabilidades, permitindo que as mães se sintam compreendidas e menos sozinhas. Aí eu lembrei de você logo falando da questão do bebê reborn aí, né, que tá um boom, né? Exatamente, gente. E assim, não estou falando isso no sentido de julgar, mas que nós, principalmente, precisamos estar muito preparados. Porque se está chegando no hospital, daqui a pouco vai chegar na terapia. E aí? Eu até estava brincando semana passada, eu falei assim, ô Já pesadora, devia estar, né? cuidado com as brincadeiras. Porque assim, eu falei, não, gente, eu quero ser agora psicóloga infantil de bebê reborn. Mas assim, se eu começo a brincar com esse tipo de coisa, né, o que também eu vou estar dando de informação? Eu teria coragem? Eu fiquei pensando, agora eu teria coragem, de fato, de receber para atender uma boneca? Então é a minha ética comigo, percebe? Então eu falei, opa, isso não diz de mim. Né? Pode ser uma brincadeira, é uma fala aqui, outra fala ali. Mas eu sempre falo, né, para todos os meus alunos, nós temos um bisturi na língua. Então a nossa língua ela é muito poderosa. E a gente precisa muito cuidar do que a gente fala. Então, ao mesmo tempo que eu comecei a brincar, opa, isso não é só uma brincadeira. Eu estou tratando também de uma pessoa, de alguma maneira, que lida aqui com uma realidade. Assim como já atendi pessoas com alucinação. E eu precisava entrar naquela alucinação para entender o que é real, o que não é real. Como agir numa situação dessas? Talvez trabalhar a mente da mãe. Exatamente, Gisele.
trabalhar, né? O que que significa? E eu falo com todas as mães, assim, né? Hoje eu não atendo mais criança mesmo. Mas até quando eu atendia, a criança ela é fruto daquele meio. Então, se a criança tem um comportamento desajustado, eu vou sim trabalhar com uma criança, mas eu preciso da contribuição dos pais, né? Então, todo o campo está ali envolvido. E eu preciso estar muito atenta a tudo isso, tá bom? Mas uma coisa muito legal, que era o que realmente eu queria trazer para vocês, que vocês colocaram aqui nessas definições, é sobre, sabe, esse contexto geral, né? Muitas mulheres, não é porque não gestaram bebê em suas barrigas, que não são mães. As mães adotivas, né? Algumas madrinhas. Gente do céu, como maternam, como cuidam, como protegem, né? Algumas amigas. Então, assim, o como nós, mulheres, né, mães, nos sentimos acolhidas com essa rede de apoio, né? Que também são outras mães. E aí aquela coisa, né? Que é o limite também. Porque para dar carinho, para mimar, mas na hora de dar o limite, na hora de dar o não, quem é que precisa fazer essa parte? Porque aí tem, né? Colocou ali entrega e sacrifício constante. E exatamente isso, gente, é um sacrifício. Mas não é porque é um sacrifício que precisa ser pesado. A nossa vida também é um sacrifício. Um dia eu fui olhar para o significado dessa palavra e ela é muito linda. Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade. O que é sacrifício? É um ofício sagrado, é um trabalho sagrado. Né? A gente não recebe financeiramente, mas a gente recebe com transformação, a gente recebe com doação e com essa mutualidade. Uma coisa, né? Vou mexer em outro pontinho também polêmico. Mães de pet. Gente, tudo bem. Eu amo, né? Hoje, infelizmente, por estar em apartamento, não tenho mais cachorro, por exemplo, que eu adoro. Mas um cachorrinho, você briga com ele, você bate o pé ali, né? Ele te obedece, fica um pouquinho amuado, mas logo que você volta, ele já tá lá prontinho para você de novo. Um filho, não. Um filho, você briga, você precisa, às vezes, aguentar 2, 3 dias sem olhar na sua cara. Ele vai jogar algumas coisas, né? Você também é assim, né? Na adolescência, então, estou entrando aqui na adolescência, mas escuto porque eu atendo, né? Já os adolescentes. Uma fase que eles realmente nos colocam à prova com a nossa própria identidade enquanto pessoa. Ah, mas você também faz isso. Ah, mas você também fala. Agora você quer me corrigir? E o filme vai trazer exatamente esse momento, nessa troca ali, onde você não me entende. Ah, mas você também não me entende. E quem que nos entende, gente? Será que nós, enquanto psicólogos, entendemos de fato o nosso cliente? Nós nos colocamos a serviço dessa pessoa inteiramente, porque não é fácil. A confirmação, né? O que é confirmar? É legitimar a sensação, né? Não necessariamente eu precise aceitar a, o comportamento, a experiência, mas eu preciso legitimar o sentimento. E é muito difícil. Porque aceitar aquilo que eu concordo, ó, facinho. Agora, legitimar algo que eu sou contrária, pessoalmente, aí é difícil. Muito difícil. Mas eu estou ali para servir. E esse servir entra nesse sacrifício. Nós, enquanto terapeutas, temos também um ofício sagrado, né, que precisamos muitas vezes, inclusive, fechar os contornos afetivos dos nossos pacientes. O que significa isso, Isadora? Só um minuto. O que significa fechar esse contorno afetivo, gente? Gestalt, né, significa uma configuração, uma situação muitas vezes inacabada.
Os nossos pacientes também chegam na terapia porque estão ali vivendo alguma situação que não está fechada, ou fechou de uma maneira que não é a melhor maneira possível. Então, quando a gente vai olhar para aquela situação, muitas vezes para ressignificar, nós precisamos acolher. E muitas vezes é uma criança ferida que chega ali, mesmo adulto, idoso, mãe, pai, qualquer que seja a situação, mas de uma situação que existe uma ferida que ainda não foi trabalhada, ok? Débora, eu vou pedir para você falar um pouquinho do filme pra gente. Se alguém for lembrando de alguma cena, quiser compartilhar, inclusive perguntar, pode falar também pra gente ir construindo juntos, ok? Vamos lá. Pessoal, eu vou falar aqui um pouquinho do filme, vou ler aqui com vocês uma sinopse. Não sei quantos de vocês conseguiram assistir o filme. Sempre que eu consigo, eu mando lá no grupo, só que eu demorei um pouquinho para conseguir, por isso que eu demorei em mandar para vocês, né? Sempre que eu consigo, eu mando lá. Mas para quem não conseguiu assistir o filme, Sexta-feira Muito Louca, ele vai contar a história de Tess, que é uma mãe que luta demais para conseguir se entender com a filha adolescente, Ana, que tem 15 anos. Decididas a acabar com as brigas, elas repentinamente trocam de corpos após comer um biscoito da sorte em um restaurante chinês. Então, a mãe está no corpo da filha e a filha está no corpo da mãe. Então, elas têm essa troca. Deixa eu só falar uma coisinha, porque é tão interessante quando, né, a Débora tá ali colocando. E de fato, na sinopse está assim mesmo. Elas decidiram. Porque aí não tem jeito, eu já lembro lá do existencialismo. O homem é um ser de escolha. Não é isso? Nós aprendemos sobre isso. E aí as pessoas podem falar assim, Isadora, mas elas não escolheram comer o biscoito. Quem concorda com isso? Porque ali, né, tem lá a mulher do restaurante que tá vendo tudo aquilo acontecer, né? Tem ali algo mágico com aqueles biscoitinhos da sorte e ela oferece os biscoitos. E quantos biscoitos são nos oferecidos durante a vida que a gente está ali num momento confuso, não está inteiro, está ali na maior confusão, elas estão ali numa discussão ali, brigando uma com a outra. E aí a mulher, toma um biscoito. Elas não tá na hora, não. E ela toma um biscoito. E as duas brigando. Cada uma pega um biscoito, na hora que ela bate a porta, elas decidem comer. Elas podiam ter jogado fora, elas podiam ter comido metade, elas podiam ter feito 1,5 milhão de coisas com esse biscoito. E muitas vezes, qual que é a nossa tendência enquanto ser humano? Ah, mas a mulher do restaurante me deu um biscoito. Ah, mas o meu filho gripou e agora eu peguei essa gripe. Ah, mas nossa, né? Eu moro aqui próximo da pecuária. Fui levar o Miguel na escola, o trânsito tá caótico aqui esses dias. Vai começar hoje e o trânsito já tá um caos. Ah, mas minha culpa do meu atraso. Não, eu me atrasei porque eu sabia do trânsito. Mas aí eu fui pedir o cravo pra vizinha pra fazer um chá de cravo. Aí eu fui na casa dela. Aí eu voltei. Aí eu fui fazer isso, fui fazer aquilo. Saí em cima da hora. Cheguei aqui em cima da hora. Então, eu fui decidindo tudo isso. Não posso falar que foi o trânsito, que foi minha vizinha, que foi a gripe, que foi não sei o quê. Tarará. Eu escolhi. Eu sabia que eu tava assim. Eu sabia que eu precisava do cravo. Eu sabia do trânsito. Eu sabia que eu tinha que levar meu filho na escola. Então, assim, tudo isso. Então, eu gostei demais quando eu li também, né, a sinopse, essa palavrinha eu marquei. Elas decidiram. Eu quero muito que a gente pense nisso, gente. Não sei que quantas são mães, mas nós decidimos a forma como a gente fala, o como a gente fala. Ah, essa hora, mas eu estava estressada, agi no impulso. Você escolheu agir no impulso. Você escolheu agir mesmo enquanto você estava estressado. Gente, nada é por acaso. Falei do campo para vocês. Eu já tive N gripes, mas de ficar sem voz, acho que uma vez na minha vida eu fiquei sem voz. Eu tava dando muitas aulas, né? E aí por usar muito. Enfim. E aí, segunda-feira eu tava rouca, mas trabalhei o dia todo.
E aí, quando eu chego em casa, eu tento ficar mais em silêncio para economizar a voz. Como é que você fica mais calada com 3 crianças em casa? Me explica isso. Então, eu tenho experimentado, a partir desse não poder falar, ou escolher economizar a minha voz. Vou dar palestra aqui agora, vou atender hoje à tarde, vou dar aula hoje à noite. Enfim, então, quando eu saio, eu tenho que economizar. Gente, e tá muito divertido. Porque eles estão precisando se comunicar sem a minha interlocução, sem a minha tradução. Aí hoje, né? As meninas não foram para aula, porque elas também estão ruinzinhas, então não compensa levar. Então, levei todo mundo junto no carro. A discussão era: a Isis vai mudar de escola em agosto. O aniversário da Tereza é em agosto. Aí ela falando: mamãe, eu vou para a escola do Miguel em agosto, no aniversário da Tereza. Aí a Tereza: mas meu aniversário vai ser no domingo. Tipo assim, domingo não tem aula. Então você não vai estudar no dia do aniversário. Porque elas marcam no calendário. Eu trabalho muito temporalidade para elas já se situarem, irem se preparando emocionalmente para todas essas mudanças que vão acontecendo. Dica, inclusive, para todas as mães: reloginho, calendário, tudo isso vai sintonizando a criança para mudanças, escolhas, expectativas, tudo mais. Para quando chegar lá na adolescência, eles saberem escolher, né? Então isso é importante. Enfim, e aí virou uma discussão. Meu aniversário é domingo. Aí, o aniversário é em agosto. Meu aniversário é domingo, em agosto. E eu cutucando o Miguel: intervém, faz alguma coisa. Aí ele: eu não sei o que você combinou com elas. Como é que eu vou falar alguma coisa? Aí eu: Miguel, domingo é dia da semana, agosto é mês, explica para elas a diferença. Elas não estavam entendendo que tinha essa diferença. Aí ele foi explicar. Ai, Jesus. Elas não queriam calar para ouvir o Miguel. Uma achando que estava certa, a outra achando que estava certa. Eu fiquei me imaginando: gente do céu, terapia de casal é desse jeito. Cada um com a sua convicção certa ali. O terapeuta tentando mostrar que cada um tem a sua razão e ninguém escutando ninguém. E como é importante para que eu escute, eu me cale. E isso acontece no filme. Mas vou deixar a Débora continuar ali a sinopse do filme. Vamos lá, Débora. Aí depois, né, que elas trocam de corpo, agora cada uma precisa aprender a lidar com a vida da outra, com as confusões crescendo ainda mais pelo fato da Tess estar com o casamento marcado. E na sinopse, a sinopse não colocou, mas também a Ana tinha um show de rock importante para ela. Então, tinha a questão das duas, que tinham eventos importantes e ali precisaram lidar com a mudança de corpos. E uma coisinha também que é importante é porque a mãe, né, está casando numa segunda relação, porque o pai faleceu. Então, olha só como cada uma vai intencionando tudo isso. Para a filha, peraí, minha mãe já está seguindo a vida dela, então já esqueceu meu pai, qual que é o fundamento disso, tarará, tarará. Então, tudo isso vai acontecendo. E aí uma coisa que eu acho muito legal, né, e achei a escolha perfeita mesmo, Débora me ajudou, né, com essa escolha, agradeço demais, porque realmente foi muito maravilhosa, principalmente porque a mãe é psicóloga, né, e psiquiatra nos Estados Unidos tem a mesma função. E quantas vezes nós conseguimos, eu mesma, ajudar os adolescentes a ter diálogo com os pais, ajudar a reorganização da família, escutar aquele casal. Mas eu aqui na minha vida, às vezes eu tenho dificuldade. E eu preciso ir para a minha terapia para que uma outra pessoa me auxilie a escutar, me auxilie a me calar e realmente vá, né, ali conseguindo olhar para as individualidades de cada um e de tudo que está acontecendo. E não é fácil. E nós somos muito cobradas. Vocês todas aqui já devem ter escutado: ué, mas você não é psicóloga? Então você não sabe lidar com isso? Nossa, mas você chora? Nossa, seu filho dá birra?
Nossa, os seus filhos brigam? A pergunta que eu mais escuto é: Isadora, as meninas brigam? Eu falo, graças a Deus. Eu preciso que elas briguem agora, porque elas estão calculando o mundo. Se elas não fizerem esse cálculo agora, elas vão fazer isso lá na frente. Não vai ser mais tempo, nem espaço para isso. Olha só a discussão. Domingo e agosto, gente. A gente conta, ninguém nem acredita. Mas aí começa uma faísca, e aí já vai uma querendo mandar uma na outra, e as coisas todas acontecendo. Diga, Jade. Peraí que é um pouco difícil ligar a câmera. Eu tô aqui com o meu bebezinho, né? Vou mostrar pra você, que você não conheceu ele ainda, olha aqui. Eu vi na barriga, não foi isso? Ai, meu Deus, que fofo. E você falando agora, eu lembrei... Ai, meu Deus. Peraí, amor. Ele tá aprendendo a ficar firme, só que ele não tá aprendendo muito bem, né? Ele aprendeu a engatinhar uma semana. Calma, meu amor. E ele já descobriu como ele consegue se matar. Eu acho que é melhor voltar depois para contar a história para vocês. Vou acudir ele aqui. Acalma ele, acalma ele. Mas já vou dar uma dica. Vou dar uma dica que é onde eu mais me policio, viu, Jade? Eu falo aprendendo também. Ele está aprendendo. Não significa que não está muito bem. Dentro, né, do desenvolvimento dele, do corpinho, ainda não está completamente firme. Então, não é que não está muito bem. Dentro da potencialidade dele, tá sim, tá ótimo. E eles ficam moles um pouquinho, firme um pouquinho, cansa, né? Olha assim, eu tô aqui falando, gente, e Débora me conhece mais, sabe que eu sou super acelerada. Então eu tô aqui fazendo todo um exercício para falar mais devagar. Às vezes eu começo aqui, falta ar para eu respirar. Aí eu sinto a minha cabeça pesando, eu falo, espera aí, pressão vai dar uma zoada. Aí eu respiro. Ok. Tudo isso está acontecendo comigo é um convite. Gente, eu falo isso para todos os meus pacientes, não é loucura. E aprendam. E eu não sou hipócrita, eu faço comigo também. O que tudo isso está querendo me ensinar? Às vezes eu preciso desacelerar. Às vezes eu preciso falar mais devagar. E o ritmo da criança é um ritmo completamente diferente do ritmo de um adulto. O dia que as minhas filhas começaram a brincar, pegando as bonecas, falando, bora, bora, tô atrasada. Foi um tapa na minha cara. Eu falo, caramba, elas estão me imitando. E a coisa que eu mais falava é, bora, bora, nós estamos atrasados. Bora, chama o elevador, pega a bolsa, faz isso, faz aquilo, não. E na brincadeira elas começavam a me repetir. Descendo do carro agora, a Isa está com uma bonequinha, não é reborn, tá, gente? Não é. Mas ela carrega, ela dorme com ela, faz tudo com essa boneca. Tereza tá mais dodói, então peguei no colo e vim com a Tereza no colo. E a Isis veio atrás com a bonequinha dela. Mamãe, estou te imitando. Calma, eu vou te alcançar. E eu, gente, olha só. Calma, Isadora. Você já tá atrasada mesmo. 1 minuto a mais não faz diferença, não. Acolhe sua filha. Porque se a gente não acolhe naquele 1 minuto, vai demorar muito mais tempo para eu chegar. Vai empacar o caminho. Né? Quantas vezes, né? São assim, as crianças estão indo, empacam no negócio. Se você vai lá, acolhe, ela continua. Você fica, vamos, vamos, vamos. A criança fica lá empacada, não vou. É a nossa saúde emocional relacional. Relacional. Acho que acalmou. Fala, Jade. Eu também tô aprendendo essa parte do atraso, viu? Mas Não é atraso, é ritmo diferente, tá vendo? Isso, ritmo diferente. E o engraçado é que é o mesmo caso da gripe na sua casa. Eu consigo fazer o bebê andar no meu ritmo, mas o marido. Então tem que cuidar do bebê e depois do marido. Ai, ai. Mas então, eu nem contei pra ninguém, não tive coragem, mas você falando e eu te ouvindo, a gente desse papel de psicóloga e tudo mais. Ontem eu vi a cena mais assustadora da minha vida.
O bebê caiu da cama. Mas assim, ele deu um mortal. Eu achando que ele nunca ia ultrapassar a barreira de almofada que eu fiz enquanto eu tava dobrando roupa, que a gente é multitarefas, né? Muito lindo. Eu do lado e eu não vi que ele colocou a cabecinha e jogou o corpo e foi uma cena horripilante. Eu saí na voz do desespero, foi a voz que eu ouvi. Eu peguei ele, saí chorando aos prantos, tirei meu marido do trabalho, a gente correu para o hospital para escutar que ele estava bem. E ouvi de todas as mães no meu caminho uma risada e falando que era o primeiro de muitos sustos que ele ia me dar. Lá eu nem falei que eu era psicóloga, e para minha família eu nem vou contar que isso aconteceu. Mas assim, eu fiquei pensando, gente, olha só, eu não pensei em outra coisa além do meu desespero ali e sair correndo. Depois eu fui pensar nas estratégias de enfrentamento. Mas a gente, como mãe, é realmente uma nova forma de ser. Eu sempre fui bem calma, bem calculista, e a gente se perde e a gente vai se encontrar de outras formas que a gente nem acredita. Isso é muito interessante. Um estudo de caso deveria ser feito. Gente, e é muito maravilhoso mesmo. Obrigada, Jade, por partilhar, porque é muito isso. Os filhos, eles nos potencializam em várias coisas e nos ajudam a integrar partes nossas, que também são nossas, mas que estão escondidas, que a gente ainda não tinha tido a oportunidade de vivenciar. Então é um convite, né, que eles nos fazem. Por isso que é muito, como é que eu falo? Difícil. Porque existem partes nossas que elas estão escondidas e que a gente não quer mostrar. Como a Jade colocou, vou usar o estudo de caso dela. Eu sou muito calculista. E você foi. Você calculou o tempo do hospital, você calculou ligar para o seu marido, você calculou não posso falar com a minha família. O que dava para você calcular, você calculou. E muito bem. Mas também inaugurou uma mãe completamente sensível que vai se desesperar. E faz parte. Me chama a atenção no primeiro tombo de uma cama, a mãe não desesperar. Quando a gente chega no terceiro filho, já viu que eles não morrem, sabe que as coisas estão tudo certo, aí a gente não desespera mais não. Mas no primeiro, meu amor, é tiro, porrada e bomba, a gente vai sair correndo mesmo, a gente vai desesperar e vai tá tudo certo. Entende? Então é muito isso. E entrando na nossa teoria, gente, teoria paradoxal da mudança. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Põe joinha aí para quem já ouviu. Quem não falar nada é porque eu sei que não ouviu isso. Malu, Carol, Jussara, Andréia, Débora, Adriele. Então a maioria já ouviu falar. Então vou dar uma pincelada breve. O que essa teoria fala? Ela é uma teoria, né, da psicologia, de um psicólogo chamado Beiser. Vou colocar aqui no chat, para depois quem quiser olhar alguma coisa, tá aí o sobrenome dele. Beiser. Ele vai falar pra gente que nós só conseguimos mudar aquilo que nós aceitamos que nós somos. Então a Jade só vai ressignificar que ela é os cálculos todos dela quando ela se reconhece calculista. Se ela não se reconhecer calculista, ela não vai ter a oportunidade de ressignificar esse cálculo. Às vezes vai ser um cálculo de somar, às vezes vai ser um cálculo de multiplicar, às vezes vai ser um cálculo de dividir. É cálculo, mas é um cálculo completamente diferente. Então quero até, viu, Jade, que você brinque depois com isso. Hoje eu estou somando, estou subtraindo, estou multiplicando, estou fazendo a equação de segundo grau, não estou entendendo nada. Qual que é o significado de cada uma dessas letrinhas? Porque isso vai te dizer muito de você e de como você pode sim calcular a vida. Viu? Não é errado calcular. Muito pelo contrário. É através do cálculo que você vai organizar a sua relação. Seja com sua família, na sua profissão
em qualquer um desses lugares. Então, eu acho uma sacada muito interessante, porque o nosso objetivo na abordagem gestáltica qual é? É awareness, não é? O que é awareness? Vai faltando ar. Ai, o que é awareness? Awareness é a consciência da consciência. É a consciência integrada. É a consciência emocionada. Então, nosso objetivo ali, quando nós estamos trabalhando com o nosso cliente, não é com que de fato ele mude alguma coisa, mude comportamento, mude sensação, mas é que ele faça contato com aquilo que ele está vivendo, que ele está sentindo, né? E que a partir disso, com contato, ele escolha. Gosto muito de dar um exemplo assim, a pessoa está vivendo uma relação, ela descobre que ela é traída. Ela ficar na relação sabendo que é traída e ela ficar na relação sem saber que ela é traída, são duas relações diferentes. Não significa que ela precisa se separar. Não significa que ela precisa soltar os cachorros. Não significa que ela tem que continuar. Não significa nada. Ela vai ter o poder de escolha a partir desse elemento que entra. Então, peraí, eu estou sendo traída. Deixa eu ver como é que é isso pra mim. Como é que eu fico? Como é que eu me sinto? Eu aceito essa traição? Não aceito. Aceitar, gente, não é aceitar o fato, não, tá? É aceitar a sensação. Beleza? Depois de tudo isso, aí sim, eu quero continuar. Porque até o fato, se eu quero continuar sendo traída, sabendo que eu sou traída, é completamente diferente. Eu tenho consciência. E as cartas que eu coloco na mesa sabendo disso são cartas diferentes. Faz sentido, pessoal? Vocês não entendem? Eu falo dessas coisinhas polêmicas, pois é porque eu acho que essas coisas ninguém esquece depois, né? Então, lá no filme, é muito isso. A mãe tá vivendo um universo. A filha tá vivendo um outro universo. E aí, por que eu, assim, achei muito interessante relacionar com a maternidade? Porque para eu entender os meus filhos, eu preciso voltar. Eu preciso voltar na minha infância. Eu preciso voltar na minha adolescência. Eu preciso resgatar aqui em mim a Isadora lá de trás, para eu compreender. Como é que eu, Isadora, dou birra? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque é muito fácil a gente falar para criança, né? Ah, não, você tá com muita birra. Ah, não, para de gritar. Como é que eu dou birra? Como é que eu grito? Como é que eu consigo as coisas que eu quero? Já pararam para pensar nisso? Como é que eu consigo as coisas que eu quero? Como é que os meus filhos conseguem? O Miguel mesmo, né, que tá com 12 anos. Ele odeia que eu falo dele. Mas, vou falar, né? Ainda bem que tá na fase, tipo assim, mãe, para de falar da minha vida, mãe. Para de falar da minha vida. Eu não tô falando da sua vida, tô falando da sua vida que impacta na minha. Tô falando da minha. Dá licença. E aí, ele sabe que o estudo é uma parte, né, uma área que me afeta muito. Então, sempre que ele quer alguma coisa comigo, ele vai para esse lugar. Mamãe, você estuda comigo? Mamãe, me ajuda com isso aqui. Mamãe, você viu que eu tirei uma nota boa? Aí eu já sei que ele vai pedir alguma coisa. Ele sempre, porque ele sabe, obviamente, que é a via que ele me acessa. Se ele fosse por uma outra via, talvez ele não me acessaria. Mamãe, eu tô com muita dificuldade, hoje eu preciso de você. Esperto. Por quê? Porque ele tá, sabe, tá sintonizando. Com as meninas é outra forma. E aí, como é que, né? Ah, esqueci. A Ana que é adolescente, né, do filme. Como é que a Ana tenta sintonizar com essa mãe? Como é que a mãe tenta sintonizar com a Ana? A minha sensação é que elas estão vivendo mundos completamente diferentes, onde não tem espaço uma para a outra caber no mundo. E aí, após elas decidirem comer esse biscoito da sorte,
elas, né, amanhecem ali uma no corpo da outra. E como é interessante para ambas, de fato, né? Empatia incondicional full, não é? É realmente se colocar no lugar do outro. O corpo, sensação, dificuldade. E aí, a partir desse movimento, no primeiro momento, a estranheza total, não quero, negação, negação, negação. Mas depois que, com o passar do tempo, elas vão se compreendendo. Se compreendendo por quê? Porque elas param e começam a ver, peraí, então minha mãe se sente assim por conta disso. Nossa, a minha filha se sente assim por conta daquilo. Nossa, como que era, né, quando eu queria me apaixonar, né? Tem o caso lá do rapaz, e aí, né, a mãe, nossa, mas você é muito jovem. Mas espera aí, é a época, né, aquela flor da idade ali, os hormônios, tudo. E aí, a partir disso, elas vão se compreendendo, tendo que estar literalmente na pele. Na vida real, gente, nós não temos essa possibilidade de fato, trocarmos o nosso corpo. Mas nós temos a possibilidade de nos aproximar existencialmente das pessoas que estão ali conosco. E como é que a gente está fazendo isso? Nós aprendemos e fazemos muito no consultório, no nosso trabalho. Mas será que a gente está fazendo isso também com as pessoas próximas a nós? E, obviamente, é difícil, porque exige muito, muita energia, muita entrega. Mas, não estou falando que vocês precisam fazer isso também 100% do dia, não, viu, gente? É hiper cansativo. Mas escolhe um tempinho. Observem. E o que a gente pode ir aprendendo com isso? A Yolanda Cintrão Forghieri, né, uma psicóloga fenomenológica, muito importante, uma das pioneiras aqui no Brasil. Tive a honra de conhecer, né, há um tempinho, bom tempinho atrás, uns 10 anos atrás. E ela fala que existe o envolvimento existencial e o distanciamento reflexivo. Então, como é que eu me envolvo existencialmente, inclusive para compreender aquela, né, pessoa, situação, comportamento, mas aí eu preciso me distanciar reflexivamente, inclusive para poder ajudar. Isso nós fazemos muito no consultório. Mas o meu convite é que vocês façam como estudo de casa também, como laboratório na vida, pra gente ir aprendendo. Então, né, eu falei, Jade falou, qual que é o ritmo do meu marido? E aí os nossos filhos têm 50% de um, 50% de outro. Alguns têm um ritmo muito parecido com o meu, e alguns têm um ritmo muito parecido com o dele. E aí, como é que eu vou lidando com tudo isso? E como essa troca, né, esse envolver existencialmente pode nos ajudar. Quero ouvir vocês. Partes do filme, dúvidas, né? Situações do dia a dia. Quero saber também se vocês estão me entendendo. Quero ouvir também vocês. E aí? Fica claro, gente, sobre a teoria paradoxal da mudança? Eu só mudo aquilo que eu aceito que eu sou. Se eu não me reconhecer como chata, eu não vou deixar de ser chata. Tentem parar um pouquinho aí e olhar. Qual que seria, sabe, assim, hoje? Sabe, qual adjetivo eu me dou hoje? O que eu tô reconhecendo, sabe, como meu? E aí, a maternidade, ela vem escancarar exatamente isso. Os filhos, gente, eles pegam muito mais os nossos defeitos, viu, do que as nossas qualidades.
Muito mais. Aquilo que a gente quer correr é que eles nascem, ó. Sabe? Não puxa, não. Herda. Já vai no DNA junto. Se vocês não forem falar, eu continuo falando aqui tranquilamente. A minha voz até, ó, já tá até melhor. Começou mais arranhando, agora já tá boa. Se não quiserem abrir o microfone, pode falar aqui também no chat que eu vou lendo. Então, se alguém se sentir à vontade para abrir, a gente pode continuar participando também pelo chat. Por favor. É, Isadora, sim. você falou aí da questão, né, que você gosta de colocar exemplos assim para marcar, e eu lembrei de uma cliente que eu estou atendendo que está passando exatamente para a situação da traição, né? Só que assim, aí ela chegou à conclusão que o que tá, vamos dizer assim, doendo mais e ferindo mais é porque ela passou a vida inteira dizendo: se eu for traída, eu não aceito de maneira alguma. Ela passou a vida inteira, assim, quando tinha alguma situação na família ou com amigos e tudo, ela falava: isso é um absurdo, eu não aceito isso nunca. E aí hoje ela está nessa questão de, assim, aceita ou não aceita, fica ou não fica, porque ela passou a vida inteira dedicada a esse casamento, a essa família, né? E aí, quando caiu essa ficha para ela, né, que eu falei assim: olha, eu acho que a traição maior, será que não é de você, assim, para você mesmo, né? Essa que está doendo mais do que a própria traição do marido, né? Então, foi bem difícil dela reconhecer. Quando você falou a questão de reconhecer o que é seu, porque o que está mais ferido nela é isso, assim, é dela ter reafirmado isso e criticado, né, muitas vezes em tudo que rodeava ali, que acontecia, e aí agora ela está se vendo na situação de que não está conseguindo resolver se continua ou não continua, o que é que faz, o que é que não faz, né? É interessante isso. Jussara, muito obrigada, porque você me dá a oportunidade de falar algumas coisas importantes. Eu lembro, há muito tempo atrás também, eu sempre falava isso. Nossa. E aí eu fui atendendo muitos casos de traição, muitos casos de traição, muitos casos de traição. Eu falei, meu Deus. E eu comecei a pensar, bem, se eu for traída, como é que vai ser? Então, o que que acontece? A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala. Porque é exatamente isso. Então, o marido trair é péssimo, é horrível, não tô falando que isso não é nada agradável. Mas agora, ela trair, ela é pior ainda. Então, se eu falei uma vida inteira que eu não iria aceitar, como é que agora eu aceito? Mas talvez esteja exatamente aí nesse lugar. Que é muito mais fácil trair do que a gente imagina. E talvez ela precise encontrar nela o quão traidora ela é. Aí é a teoria paradoxal da mudança. Porque a gente tá falando da traição do marido. E o que que eu tenho de traidora? Aonde que eu o traio? Aonde que eu me traio? O que é trair? Fiquei pensando, né? Ontem mandei mensagem pra Débora, já era mais de 10 horas da noite. Ela pediu socorro. Débora, você fala um pouquinho do filme, que aí vai me ajudando a intercalar com a voz e tudo. E aí a gente conversando, ela, Iva, você não quer mudar? Eu falei, não, não quero. Porque mudar pra mim seria uma traição. Uma traição comigo, com o meu compromisso, uma traição com a Débora. E obviamente, não tô falando que assim, obviamente, se eu tivesse, né, numa situação, né, a Débora falou assim, sua saúde é prioridade. Achei tão lindo, eu falei, ai, gente, eu tô vendo a mãe, sabe? Não que ela não fosse essa pessoa de cuidar, de zelo que sempre foi. Mas quando você escreveu aquilo, eu me emocionei. Falei, ah, não, gente, já tá mãe mesmo, já tá cuidando, sabe? Assim, me senti completamente acolhida, assim, no colinho, tipo assim, não, a gente vai dar um jeito aqui, não tem problema. Você não dá conta, a gente se organiza. Aí que me deu mais vontade de vir. Olha pra você que loucura. Quando a gente sabe que tem a possibilidade, eu não sou obrigada, sabe? Tipo, tem a possibilidade, eu não vi. Ai, que me deu vontade. Eu falei, não, eu vou fazer esse chá, né? Amassei ele, um açafrãozinho no mel, engoli, e vai dar certo, e vamos embora, e nananã.
Porque é isso. Eu só consigo mudar aquilo que de fato eu aceito que eu sou. Gente, e todos nós, humanos, temos tudo. Nós somos traidores, nós somos chatos, nós somos legais, nós somos ciumentos, nós somos divertidos, nós somos extrovertidos, nós somos introvertidos, nós somos calculistas, nós somos sensitivos. Tudo que vocês pensarem aí, dos adjetivinhos que vocês foram escrevendo. Às vezes a gente mostra mais, às vezes a gente mostra menos. O negócio é que a vida vai nos convidando, em alguns momentos, mostrar mais ou menos algumas coisas. E aí nós precisamos saber que roupa que eu vou usar hoje. É da extrovertida ou da introvertida? Verdade, para mim o maior choque da maternidade foi descobrir que na prática não era possível que eu fosse a mãe perfeita que eu me preparei para ser na teoria. Ai, já dizia. É, assim que você reconhece, né, as imperfeições, você chega mais perto da perfeição. É assim que a gente é assim que a gente vai se construindo. O que que é perfeito, né? O prefixo per, gente, eu gosto muito das palavrinhas, né? Sou aluna de Virgínia, Virgínia fala isso dia e noite, não tem como. Onde eu vou, eu preciso dar, né, os créditos, porque graças a ela e Deus, eu tô onde eu tô. É, então, assim, o que que é o prefixo per? É um superlativo, é algo grande, extremo, maior. Então, é feito de uma maneira grandiosa. E eu tenho certeza que nos seus cálculos, você está sim fazendo o máximo que você pode. Então é sim perfeito. Olha só como você foi cuidadosa com o tombo. Você pode estar olhando assim, nada hora, mas eu não fui cuidadosa que eu deixei o menino cair. Não é? A gente fica se sentindo culpada. Meu Deus, mas aí como é que você faz? Gente, às vezes você vai estar assim, ó, na redoma. O menino tá aqui dentro do seu braço, aqui, ó, e ele cai. Não tem jeito. Para crescer, né? Minha avó já dizia, para crescer, crescer dói, né? Então, é assim. E aí a gente vai vivendo e vai se fazendo. Eu acredito que esse papel da maternidade, né, gente, é um papel que hoje sempre se falou muito do papel, né, das mães. É, e eu confesso, assim, que também o convite para vir falar sobre maternidade é algo que eu tenho revisitado muito, não só pela minha experiência de maternidade ou enquanto psicóloga, mas o pessoal fala muito dos nichos, né? Que psicólogo tem que ter nicho, psicólogo tem que ter nicho, psicólogo tem que ter nicho. E aí eu descobri meu nicho, né? Assim, que eu quero realmente falar mais, aprofundar mais, inclusive, assim, me mostrar mais nessa área, é exatamente esse. O equilíbrio, né? Da mãe e da profissional. Antigamente, né? O papel era ser mãe. Atualmente a gente sabe que isso não dá mais, gente. Né? Assim, financeiramente, a gente precisa trabalhar mesmo. E não só por isso. Trabalhar é bom, a gente se realiza também no nosso trabalho. Né? Eu volto para casa abastecida. Eu amo meu trabalho, amo muito. Mas precisa de equilíbrio. Né? Então, eu quero muito falar sobre isso. Né? Esse equilíbrio. E muitas vezes nós nos sentimos culpadas. Eu sei que eu já senti, às vezes ainda sinto, né, de alguma maneira, mas aí eu volto, peraí, onde é que eu tô agora? Os meninos estão ali na sala, sabe? Aí eu podia estar lá com elas, estão doentes, estão não sei o quê. Não, mas eu tenho confiança de que elas também estão sendo bem cuidadas ali fora. E eu tô fazendo algo que eu amo muito, e que eu vou sair daqui feliz. Feliz de ter conseguido, feliz de estar dando conta, sabe? Assim, de estar com vocês, de conhecer gente nova, de falar de uma coisa que eu amo muito. Então isso me abastece. E a forma, né, inclusive, que eles veem como eu amo meu trabalho, as meninas super falam, né? Mamãe, eu quero trabalhar igual a você. Aí eu falo, não precisa ser igual.
Vocês precisam ter o caminho de vocês. Que cada um tem um. É igual. Diga, Débora. Você comentando, né, sobre essa fala da Jade sobre perfeição, eu fiquei pensando em alguns atendimentos, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, que algumas mães falam, assim, dessa preocupação em errar, em cometer erros, e algumas até falam de um medo de traumatizar os filhos, tipo assim, nossa, eu tenho que tomar muito cuidado com tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço, porque eu não quero gerar um trauma, como se fosse possível, né, a gente evitar que alguém tivesse algum trauma por algum motivo, né? Mas algo até que eu falo, assim, com meus pacientes, não só mães, assim, mas de uma forma geral, é que eu acho muito interessante como o desenvolvimento humano, ele reflete muito sobre as nossas vidas, né? Então, assim, a gente não nasce sabendo andar. Até a gente saber andar, a gente tropeça muito, a gente cai, a gente precisa ali de um suporte, de alguém nos ajudando para a gente ter a força que a gente precisa para andar. A gente não nasce sabendo falar, então a gente erra muito, a gente fala muitas palavras erradas. Então, é isso não só na nossa infância, mas na nossa vida, né? Então, achar que a gente vai vir ali uma mãe pronta, perfeita, que vai saber lidar com tudo, vai ser muito frustrante, né? Porque isso não é possível, né? Então, saber lidar com os erros, né? Mas queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa preocupação em falhar com os filhos. Ótimo, muito obrigada também pela pergunta. E que encaixa muito na teoria paradoxal da mudança, né? Eu amo a Gestalt terapia, gente, exatamente porque ela nos embasa de uma maneira teórica que a gente dá para sair por todos os jeitos. Por quê? Quando a pessoa diz, Isadora, eu tô com muito medo de errar, quando tarará, tarará, tarará. Peraí, a coisa aconteceu? Aqui e agora, então vamos. Nós só vamos saber o como nós vamos reagir, corresponder, fazer, quando a coisa estiver acontecendo. Olha o caso que a Jussara acabou de compartilhar. Se eu for traída, eu não vou aceitar. E Jussara, eu fui traída, tu acha que eu vou aceitar? Porque agora está acontecendo. Eu falar de um tempo lá no então, ou até então, é muito fácil, gente. Eu sempre dou um exemplo da academia. Você tá lá fazendo abdominal, morrendo, 98, 99, não sai o 100. Você vai embora, toma seu banho, come, aí você fica lá o dia inteiro. Podia ter feito 100 abdominais. Podia ter feito 100 abdominais. Vamos situar? Peraí. Naquele tempo, naquele espaço, com a sua condição, você conseguiu 99. Vamos comemorar os 99? Nós, humanos, temos essa nhaca de ficar lá, sabe, no que a gente não deu conta. No 1, você conseguiu 99, você fica no 1. Aí o humanismo vem. O que tem de bom, belo e positivo? Bom, belo e positivo. Quais são as potencialidades? Você conseguiu 99. Tá, então voltando para a perguntinha. Então, sempre situar o paciente no aqui e agora. Nós só vamos saber o como nós vamos reagir quando a coisa estiver acontecendo. Merleau-Ponty tem uma frase que diz o seguinte: o mundo não é aquilo que eu penso, mas é aquilo que eu vivo. Olha que interessante. O mundo não é aquilo que eu penso, mas é aquilo que eu vivo. Eu pensar sobre alguma coisa, eu viver aquela coisa completamente diferente. Então, não tem como eu ordenar um comportamento sem a coisa estar acontecendo. Mas aí a questão do trauma, né? Essa é uma fala gigantesca. Tarará. Primeiro, gente, não é possível. O próprio nascimento já é uma situação traumatizante, né? Você tá ali no quentinho, no gostosinho. Seja parto natural, seja parto normal, seja parto cesárea, seja de qualquer jeito, você vai estar saindo. Então, o fato, o como você vai respirar, né? Abrir o olho, esse tanto de luz artificial na sua cara, sabe? Assim, é difícil, mas nós não estamos aqui. E outra, eu sou da turma
que acha que a gente precisa sim falar não. Filhos precisam sim de limite, mas, né? Assim, precisa de tudo isso por quê? Senão ele fica sem. Eu falo que é igual um rio. Um rio sem limite vai virar um tsunami. Entende? E se a gente não der esse limite, a sociedade vai dar. Porque todos os lugares que a gente vive tem regra. Não tem como eu assistir uma aula em cima da carteira, em pé. Por que que vai almoçar em pé na mesa de casa? Sei lá, a criança grita. Gente, ok, ela tá, igual eu falei no início, ela vai calculando o mundo. Mas aí é um ambiente que todo mundo grita, porque não adianta eu falar e não viver. A criança tá vendo aquilo que eu vivo. Não quero que os meus filhos xinguem, mas eu xingo toda hora. Então, eu falo que nós somos muito esse exemplo. A gente precisa ir, né, ordenando. Os filhos ensinam a viver o aqui e agora. Porque quando você pensa que entendeu como eles funcionam e agora tá fácil, eles mudam e a gente precisa se reinventar. Menina, você tá realmente perfeita, porque eu nem consegui alcançar essa fase. Eles sempre me passam. E exatamente. O pessoal fala isso pra mim, Jussara. Tô ficando com medo já. Ai, ai. Mas o como é importante, e aí isso é uma coisa que eu falo que o fato da gente ser psicóloga não é que a gente não vai ter problema, mas que nos ajuda muito. A questão da confirmação, por exemplo, né? Porque todo ser humano tem sede de confirmação. Se você confirma, né, existencialmente aquela criança, ela fica mais fácil de lidar. Ela fica. Gente, eu tô falando isso aqui, mas isso que aconteceu, por exemplo, hoje com a Jade ali, na hora que ela abriu o microfone. Aconteceu comigo na mentoria sábado. Eu na mentoria, tarará. Aí na minha vez de falar, tô lá falando, Tereza do meu lado desenhando, ela, mamãe, 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 eu, peraí, peraí. Aí a Virgínia, Isadora, olha pra menina. Eu, mas é que eu tô na minha hora aqui. Isadora, olha pra ela. Mostra aí, vira a câmera aí. Aí eu virei o computador, todo mundo viu o desenho, não sei o que ela. Aí coloquei ela, viu? Pronto, acabou, agora continua falando. E eu assim, né? Ui, sei disso, gente. Sei, teoria, teoria, teoria. Como é que tá na prática? Porque a gente é convidado o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então não é fácil mesmo. No filme, a Ana é confirmada quando a mãe reconhece quanto Nossa, obrigada, Débora. Exatamente. O como o elo, né? E aí ela vai entender quando ela entra no carro que ela colocava o som alto. O que que significa a música? E o que que é importante para os nossos filhos? Às vezes a gente implica com umas coisas, gente, que nem precisava implicar. Aí muitas vezes é porque as nossas mães, os nossos pais enchem o nosso saco lá atrás. E aí a gente precisa dar uma quebrada nisso. Esses eu acho que são traumas, tipo assim, coisas que você viveu que você não quer repetir, não repita. Mas alguma coisa vai ficar, gente, não tem jeito. E a gente vai errar sim, vai errar sim. Errou, reconhece, aceita, porque aí sim você vai poder fazer diferente. Queria lembrar um exemplo aqui, mas agora fugiu da cabeça. E é isso, assim. Às vezes a criança precisa daqueles 5 segundos. E outra, a gente constrói tudo isso na infância. Eu tô falando da criança, da criança, da criança. A gente vai construindo isso, quando chega na adolescência, continua. O negócio é que o quê? A gente só quer ficar quieto. Não, peraí. Não, peraí, só um minutinho. Não, mamãe tá ocupada. Não, agora a gente responde. Não, 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 não. Aí chega na adolescência que a gente quer ir atrás, o que eles fazem pra gente? Não, peraí. Se eles escutaram o peraí a vida inteira, eles vão começar a repetir o peraí. Agora eles já sabem que pode falar o peraí. Então é construção, gente, construção, construção. E uma outra coisa que eu amo muito também na abordagem Gestalt é a questão da relação. Somos seres de relação. Fácil, difícil, com trauma, com erro, sem erro. Somos seres de relação, sabe? E a gente aprende muito.
É sobre não controlar o outro, não fazer dos filhos mini-nós, mas deixá-los e apoiá-los a serem quem são. Isso que o filme ensina, na minha opinião. Isso é escolher, reconhecer quem cada um é. E cada um, gente, cada um é um. Não adianta. Eu dou a mesma afirmativa aqui em casa. Cada um recebe de um jeito. Com um eu preciso falar de um jeito mais meigo. Com o outro, se eu não for firme, vai ter jeito, não vai. Então, como é que é essa relação? Relação. E aí, pra gente olhar para a relação com o outro, como é a minha relação comigo? Vou passar um exercício para vocês. Quero que, né, hoje, em algum momento do dia, ou até, né, final de semana aí, vale até domingo, que vocês parem em frente a um espelho e que vocês se olhem, se atualizem. Eu falo, né, no celular eles avisam lá, hoje à noite, atualização de sei lá o quê, né, deixe carga. Então, recarregue-se e vá para frente ao espelho. Atualize quem você é. Porque é só na atualização de quem nós estamos sendo hoje que eu vou conseguir fazer diferente comigo e com quem estiver à minha volta. Olha aqui a frasinha da minha caneca, gente. Eu deixei de querer ser, estou sendo. E é isso. Teoria paradoxal da mudança é isso. E nem foi combinado, foi o campo mesmo. Eu fico com dó de usar essa caneca, mas foi a primeira. Eu tô atrasada, me dá essa aqui mesmo. Porque eu fico com medo. Olha só, né? Eu fico com medo, gostando dela, que eu fico com medo de usá-la. Eu deixei de querer ser, eu estou sendo. Então, quem eu, Yasmin, estou sendo hoje? Quem eu, Marta, estou sendo hoje? Quem eu, Maria Vilma? Que saudade estou sendo hoje? Andréia, Jade, Jussara, Débora. E quem tá me ouvindo aí? Quem eu estou sendo hoje? Combinado? Dúvidas? Comentários, sugestões? Você já está finalizando? O que eu tinha preparado, sim, finalizei. Então, estou à disposição de vocês. Pessoal, a gente ainda tem alguns minutinhos. Se alguém tiver alguma contribuição, alguma pergunta, a gente tem esse... Aproveite, gente. Sim. E uma coisa também que eu falo. Liguem essas câmerazinhas. Né? Eu sei que às vezes, tô descabelada, tô comendo, tô indo pro trabalho, tô não sei aonde. Gente, não tem problema. Quem não é visto, não é lembrado. Lembrem-se disso. Esse projeto que a Débora tem aqui, ele é muito maravilhoso. Para a gente se conhecer, para a gente trocar. Tem a troca, né, teórica, mas tem essa troca afetiva também. Aí o que acontece? Para quem vem e fala, todo mundo vai me conhecer, né? Aí vai encontrar comigo lá na palestra, não sei das quantas, no congresso disso. Vai falar, oi Isadora. Eu falo, meu Deus, de onde eu conheço a pessoa? A pessoa me conhece, mas eu não conheço a pessoa. Quem fica com a câmerazinha ligada, eu lembro. Entendeu? E aí a gente vai marcando isso. É um ótimo jeito. A gente lembra para fazer indicações. A gente lembra para fazer parcerias, projetos, tá bom? Então, liguem, mesmo seja um pouquinho. Faça uma pergunta. Aproveite esse momento. É o melhor network que a gente tem hoje, tá? Ai, Jade. Bom dia, Gisele. Tudo bem? Eu queria só trazer um comentário aqui junto com o que a gente está falando, né? Eu tenho uma filha, esse ano vai fazer 21 anos, né? A minha mais velha. E ela foi para os Estados Unidos com 17 para 18. E quando ela foi, eu deprimi, porque as culpas que eu carregava, sabe,
me martirizavam, assim, tipo, ela foi embora porque ela não teve aqui. Ela quis ficar lá porque ela não teve aqui. E aquilo ia, sabe, me corroendo, até que eu tive que ir em terapia, lidando com isso, se transformando, ressignificando. E acho que as falas que você trouxe hoje, as contribuições aqui, me ajudaram muito, assim, a compreender que a gente está fazendo o melhor que a gente consegue. Cada filho é diferente. Acho que essa fase da adolescência, que nesse filme, é uma fase de muito confronto com a nossa identidade, né? Eu tenho hoje um de 17, vai fazer 18, e tenho um pequeno vai fazer 10 anos no fim do ano, tem 9 anos. E ele às vezes fala assim, mãe, mas por que você tá falando alto assim? Ele me confronta já, né? Então, assim, eu vejo que a maternidade, ela nos proporciona um crescimento muito grande. A gente começa a se perceber e amadurecer de uma forma que é só numa relação tão profunda assim que a gente consegue. É a minha percepção, né? Obrigada. Eu que agradeço. E a gente só muda se a gente estiver aberto. Porque olha só, né? Quando seu filho fala, mãe, por que você tá falando tão alto? Às vezes você nem tá observando que você tá falando tão alto. Já é no seu dia a dia, seu jeito normal de falar. Quando ele fala, você, opa, deixa eu me corrigir aqui. Então te ajuda, se você estiver aberto. Se não, não tô falando alto, não, menino. Tem, não. Aí a desconfirmação full, aí onde tá a catástrofe Eu falei ambulante. com ele nesse momento, falei assim, filho, desculpa, mãe. Ele falou assim, por que às vezes você fica estressada do nada? Eu falei assim, deve ser os hormônios, mas desculpa, mamãe, eu não queria falar alto assim. Mas olha só, não se desculpe de algo que é seu. Filho, mamãe fala alto mesmo. Nossa, vou ficar mais atenta. Mas a mamãe fala alto. Ele vai ser um filho que vai precisar acostumar com uma mamãe que fala alto. Entendeu? Você vai corrigir de um lado, mas que ele vai ter que aprender com a mamãe fala alto, ponto. Isso é a diferença. Acho que isso minimiza até a culpa, né, Isadora? Porque, não, gente, não é seu. Sim. Às vezes, eu fico concentrada e eu fico assim, ó. Tanto que eu já tenho minha marquinha de expressão aqui. Aí os meninos, às vezes, sei lá, eu tô lendo, tô aqui. Aí eles chegam perto de mim, mamãe, por que você tá brava? Aí agora eu já faço mesmo. Aí mamãe tá brava? Tá, olha o jeito que você tá com o rostinho. Eu falei, mamãe fica assim quando a mamãe tá concentrada. Agora eu estou concentrada. Quando eu estiver brava, eu te aviso. Entendeu? Porque a gente tem que ter um código. Eles estão lendo o mundo. Se eu falo que tá errado, como é que eles vão falar? Minha mãe tá certa, minha mãe tá errada. Eu consigo perceber bem, não consigo perceber. E aí vai chegar no mundo lá fora, peraí, eu não percebo bem. Então como é que eu vou perceber meus amigos? Como é que eu vou perceber se isso é bom ou ruim? Como é que eu vou perceber meu trabalho? Tarará, tarará, tá? E aí uma outra coisinha muito legal que você falou ela foi embora porque aqui ela não tinha isso, não tinha aquilo, nananana. Aqui ela tinha algumas coisas, lá ela tem outras. Em cada lugar nós temos alguma coisa. Talvez naquele momento, né, a escolha foi por esse lugar. Não significa que aqui não tivesse. Aqui tem outra coisa. Combinado? Perfeito, obrigada. Jade fez uma perguntinha dificilérrima aqui no chat. Isadora, o que você busca estar sendo como mãe? Eita, nem sei, eu acho. Eu busco ser eu. Eu busco ser eu, Jade. Eu quero muito que os meus filhos saibam exatamente quem eu sou. Com as minhas qualidades, mas também com os meus defeitos. Que é o que eu acabei de falar com a Gisele. Que eles saibam que eu também tenho defeito. E que eles me amem também a partir disso. Acho que é isso que eu mais busco ser, né? Quem me conhece de mais perto sabe disso. Não é fácil, né? Mas eu tenho alguns valores que, inclusive, são muito fortes, né? Na própria psicologia, né? A questão da religião, a questão dos meus valores. Eu sei que eu pago um preço por isso, mas que eu decidi realmente me posicionar. Tem gente que vem exatamente para eu me posicionar, tem gente que vai embora por eu me posicionar. E eu falo que tá tudo bem.
né? Ninguém é obrigado a querer estar do meu lado. Mas quem estiver vai saber exatamente quem eu sou. E assim com meus filhos também. Ai, ai, acho que é isso. Ai, mexeu, meu coração acelerou agora. Também, aqui também. Ai, que lindo, foi maravilhoso, né? Já estou aprendendo muito aqui, sendo mãe de primeira viagem, acho que esse encontro veio no momento perfeito. Então, Eu agradeço. acho que você já estava ciente, né, Doninha? Que ela contou pra gente só depois, gente. Aproveitei a oportunidade, né? Maravilhoso. Obrigada, Isadora. Aprendo muito com você, eu só anotando aqui, né? Eu estava de cabeça baixa, mas aqui, só anotando, aprendendo. Eu vi. Muito obrigada. Ó, tanto de coisa, a Salma também colocando. Sim, sim. E a Salma é minha mãe, viu, gente? Para quem não sabe. Eu tava com essa dúvida, mas eu E, fiquei com essa dúvida. ela tá Muito aqui obrigada pela participando, presença. sempre me apoiando muito. Muito bom ter sua presença aqui. Antes da gente encerrar, vamos então tirar nossa fotinha, né? Só vou parar aqui a gravação. Isadora, teria como você tirar pra gente? Que meu computador está um pouquinho travado? Deixa eu tirar o chat aqui para